Será que brasileiros conseguem se legalizar aqui nos Estados Unidos nesse momento, nesse cenário atual em relação às políticas imigratórias adotadas pelo governo Trump? Existem empresas que estão patrocinando trabalhadores? Quais são os vistos que têm a possibilidade aí de pessoas virem para os Estados Unidos de uma maneira legalizada, ou mesmo pessoas que já estão aqui nesse país? Quais são as chances de se regularizar através de um trabalho? É tema desse vídeo de hoje aqui no canal do Benevides. Já vou pedir para você comentar, compartilhar, deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, porque toda semana nós temos entrevistas especialíssimas com esta super advogada, ela que é especialista em imigração e direito de família aqui nos Estados Unidos. Claro que eu estou me referindo a ela, a doutora Hannah Crispin. Tudo bem, doutora? Tudo bom, Marcelo. Tudo bem? Acho que hoje o nosso vídeo vai ser um pouquinho mais colorido hoje. Vamos tentar trazer oportunidades, né, doutora? Vamos lá, claro. Vamos falar do que a gente sempre fala do que está acontecendo, dos temores, dos problemas que os imigrantes estão passando aqui nesse país, mas hoje eu gostaria de trazer para o nosso público casos concretos de que forma as pessoas podem se legalizar através do trabalho, doutora. Bom, a resposta, obviamente, é sempre longa e com várias exceções, mas de maneira geral, e porque você estava perguntando, sim, é possível legalização através do que eu chamo de oferta de trabalho. Existem vários tipos de vistos de trabalhos diferentes. Agora, isso tanto é possível para quem está fora dos Estados Unidos, para virem trabalhar nos Estados Unidos, para virem trabalhar aqui no país, ou isso é possível ser feito também, esses processos, para quem está no país. Agora, na grande maioria dos casos, Marcelo, a pessoa tem que estar em status para que ela possa se beneficiar. Isso é um alerta muito grande para a nossa comunidade, porque eu estou cansada de ver gente que começa processo, que já está fora de status, tá? E que fala, não, me prometeram ou falaram que tem um jeitinho. Gente, não tem jeitinho não, tá? Existem formas, e são pouquíssimos essas situações, em que a pessoa, de repente, está protegida por alguma lei antiga, tá? Aí é possível ela se legalizar, apesar de estar fora de status. Ou em algumas outras situações, Marcelo, para quem tem menos do que 180 dias, sem status nos Estados Unidos. Mas, de maneira geral, se você já não está em status aqui dentro, você não tem como se legalizar através de oferta de trabalho. Muito bem. O que significa, então, estar em status? Por exemplo, a pessoa que, de repente, veio com visto de turista, tem ali o período de 6 meses. O que essa pessoa tem que fazer? Está dentro da permanência. Então, ela está em status. Agora, se você vai ainda começar um processo, tá? 6 meses não dá tempo de fazer. Ok. Tá? Então aí essa pessoa tem, se for o caso, algumas opções, como muita gente faz, inclusive, de chegar e depois de que está aqui por um tempo, troca de permanência de turista para estudante. E aí consegue ficar aqui algum tempo, apesar de que, acho que a gente já conversou inclusive sobre isso, sobre essas modificações que entraram em vigor ou vão entrar em vigor agora com relação a tempo que um estudante vai poder permanecer aqui dentro dos Estados Unidos. Eles estão acabando com aquela situação de que enquanto você continuasse estudando e frequentando as aulas direitinho, você poderia manter o seu status de estudante. Mas eles estão limitando isso em 2 a 4 anos, dependendo do que você está estudando, mas ainda é possível, durante esse tempo, se fazer um processo de oferta de trabalho. Eu digo oferta de trabalho, Marcelo, porque você tem que ter uma empresa ou um patrão, digamos assim, Sim, te oferecendo. Eu digo patrão, que isso pode ser feito, inclusive, a gente faz aqui no escritório, por exemplo, para as pessoas trabalharem como babá, por tempo integral. É possível você fazer isso para trabalhos domésticos. olha só. Tá? Mas então você tem que ter uma pessoa, uma empresa te oferecendo uma posição. Por isso que eu chamo de oferta de trabalho. No caso especificamente, muitas brasileiras trabalham como chamado nanny, né? Babysitters aqui. Se a pessoa estiver aqui dentro da permanência e aí começa a trabalhar como nanny, seria possível uma legalização? Bom, primeiro é o seguinte, a pessoa para começar a trabalhar ou estar trabalhando, ela tem que ter autorização de trabalho, vamos lembrar disso, né? Porque mesmo ela estando em status, se a imigração determinar que ela trabalhou sem autorização,
Apesar dela estar lá, não, minha permanência está válida, ela pode ter aquela permanência cancelada porque ela violou o status, quer dizer, trabalhou sem autorização. Mas sim, é possível, e aqui no escritório nós já fizemos e ainda fazemos vários desses processos de oferta para nene, oferta de trabalho em tempo integral, são processos um pouco demorados. A gente está sempre, todo mundo quer saber o que eu posso fazer e quanto tempo que vai levar. Sim. Mas são os processos que hoje em dia estão levando mais ou menos, eu diria uns 2 anos, 2 anos e meio. Isso é considerado demorado? Isso é considerado, não. Todo mundo acha que é 2 meses. 2 anos eu acho isso bom. 2 anos, 2 anos e meio, para que a pessoa rapidíssimo. possa entrar com o pedido do Green Card, tá? Quando a gente classifica, porque tem vários detalhes, a pessoa como sendo trabalho no qual ela pode comprovar experiência de pelo menos 24 meses, tá? Porque conforme eu estava falando antes com você, existe uma série de vistos de trabalhos diferentes, mas esse especificamente que eu estou falando, que é o EB3, com 24 meses de experiência, ele anda mais rápido do que os processos nos quais você vai ser contratado sem precisar comprovar a experiência. Entendi, mas no caso, especificamente da Nene, entrou com visto de turista, ela tem que fazer esse ajuste para um visto de estudante ou coisa do gênero, ou já começaria o processo? Não, pode até começar o processo. O problema é que o fato de ter o processo pendendo não dá direito a essa Nene, por exemplo, de ficar nos Estados Unidos. Então, uma coisa é o processo acontecendo do lado de cá, outra coisa é aquela pessoa manter o status. Por isso que tanta gente recorre a trocar para permanência de estudante. Sim, para ser uma forma de seguir com o status. Seguir. E esses processos, eles envolvem você primeiro fazer a parte do departamento de trabalho para só depois chegar na imigração. Uma curiosidade, doutora. Alguém que tenha morado aqui, foi nene aqui, ficou irregular, ficou indocumentado, desistiu dos Estados Unidos, foi embora. Por algum milagre, essa pessoa consegue o visto novamente, porque a gente sabe que uma vez que a pessoa vai embora, tem que cumprir lá o período. Dependendo de quanto tempo ela ficou fora da permanência, sim. Não vai conseguir reentrar e tudo mais. Mas vamos lá, se a pessoa conseguiu voltar para os Estados Unidos com visto direitinho, ela conseguiria dar entrada no processo? Conseguir dar entrada, sim. Se o caso vai ser aprovado, é outra história. Porque se tem algo que a imigração, principalmente nos últimos anos, tem feito, sem exceção, nos casos, é de que quando eles olham o questionário que a pessoa preencheu quando aplicou para tirar um visto de turista no Brasil ou renovar o visto de turista. E eles trazem para cá para comprovar comparar o que a pessoa colocou no questionário. Então, infelizmente, a gente tem visto casos negados que estava com tudo certinho para ser aprovado, mas de repente a imigração, olha, você aplicou para renovar seu visto, você não falou, você falou que era a primeira vez que você vinha para os Estados Unidos. Você aplicou para renovar seu visto, você não colocou que você teve um filho. Olha só. Nos Estados Unidos. Ou você aplicou para renovar o seu visto, você falou que você era casada, agora você aplicou para o seu Green Card aqui através da oferta de trabalho e você está comprovando para a gente que você é solteira. Então isso é seríssimo. Sim, sim. Tá? E é importante as pessoas também saberem isso, que a gente está vendo isso para todos os tipos de casos, tá? Eles comparam o que a pessoa respondeu no questionário, chegam aqui e falam, olha, não tenho dúvida, por exemplo, sobre o processo de oferta de trabalho, a parte do empregador está feita, a sua parte está feita, mas você mentiu no consulado. E aí nega tudo por fraude. Pois é. Doutora, então agora um outro capítulo importante também que eu gostaria de abordar com a senhora nesse vídeo de hoje, falando de casos concretos de como as pessoas conseguem se legalizar apesar desse cenário atual com o atual governo. Pessoas que são beneficiárias do DACA, por exemplo, aquelas crianças que vieram aqui com seus pais, menores de idade, conseguiram esse benefício, consegue autorização de trabalho, não estou enganado, né? O DACA tem. Quem tem DACA tem autorização de trabalho. Isso, autorização de trabalho e depois a pessoa social, etc. Essa pessoa, em um dado momento, ela consegue também, de alguma maneira, uma legalização através do trabalho? Vai depender da situação específica daquela pessoa. Vai depender como que ela entrou no país, se ela tem ordem de deportação, quantos anos ela tinha
quando ela recebeu o primeiro DACA, se ela continuou renovando o DACA sempre, não deu buraco. A coisa é complicada, eu não tenho como te falar consegue, não consegue. Já tivemos vários casos em que as pessoas com o DACA conseguiram se legalizar, receberam o Green Card através de oferta de trabalho. Mas como isso tem que ser feito, vai depender da situação específica. Tem gente, inclusive, que tem que sair do país para fazer entrevista no consulado americano, tá? E já volta com o visto de imigrante, o Green Card, aprovado. Porque, por exemplo, o EB3, que a gente estava conversando antes, Marcelo, tudo sendo aprovado, a pessoa recebe o Green Card, ela se torna residente permanente dos Estados Unidos. Muito bem. E o trabalhador comum, esse trabalhador que vem para cá, que é a grande maioria da força de trabalho do imigrante aqui, trabalha com construção, trabalha com pintura, ou mesmo fazendo trabalhos no setor de serviços, né, entregas, etc. Existe alguma maneira para esse público específico? Não de maneira geral, assim, não tem uma lei, não tem nada que você fale, olha, você está aqui fazendo isso, nós podemos te legalizar. Nós vamos cair outra vez nesses diversos tipos de processos de oferta de trabalho, mas aí nós temos que analisar a situação daquela pessoa. Sim. Se está legal, se está em status, se não está, quantas entradas já teve no país, como que entrou no país, e por aí vai. Muito bem, minha gente, é interessante, né? Então, o que a gente pode aqui, resumindo esse vídeo, existem possibilidades das pessoas entrarem num processo, se tiver no status, fazendo essa migração de um visto para o outro. Esse caminho são os EBs, né? Os vistos, né? Tem o EB1, tem o EB1, EB2, EB3. EB2NW, que aliás, abre o olho, gente, pelo amor de Deus, o que a gente vê desses processos sendo negados e as pessoas sendo colocadas em processo de remoção ou de deportação, porque hoje em dia um processo que é negado, se a pessoa não está em status, eles mandam para a corte, né? E infelizmente houve uma onda, como ainda até hoje existe, de escritórios especializados e que apareceram oferecendo o EB2NW ou até visto prometendo legalização através de visto religioso para quem já está fora de status. Isso não existe, gente. Infelizmente, nós estamos vendo agora a bomba explodindo e um monte de gente tendo que ir para frente de juiz. É isso, minha gente. O que você precisa, então, é de uma segurança jurídica. E para uma orientação, a gente recomenda a doutora Hannah Crispin. Se você ainda está dentro da sua permanência, conhece pessoas que estejam na permanência, esse é o período para você buscar alternativas. Não tem jeitinho, não tem esqueminha, não tem nada disso. Você vai buscar uma consulta jurídica importante com esta super advogada e ela vai te dizer, olha, dentro da sua situação, de repente você foi um beneficiário, uma beneficiária do DACA, existe possibilidade, ou às vezes a possibilidade é remota, aí também vai da pessoa também, né, doutora? Porque às vezes a pessoa ela deposita toda a esperança no advogado ou na advogada, né? Quando, na verdade, você tem que ter transparência daquilo que está sendo conversado ali naquele momento. Mas é a obrigação do advogado, quem dera a gente pudesse chegar para a pessoa e falar, olha, te garanto, ou infelizmente. Tem gente que vai, eu garanto, se você for um advogado tal, gente, cuidado, muito cuidado, porque às vezes essas garantias acabam em processos fraudulentos. Tivemos um grande caso recente aí, vocês devem ter acompanhado, né, com uma companhia, né, um escritório lá de Orlando, na Flórida, enfim, não quero aqui entrar nos pormenores, mas o importante é você, ao se consultar com a doutora Hannah Crispin, você vai ter uma conversa transparente e ela vai te passar o seu caso, o seu cenário, se existe possibilidade ou não de se regularizar aqui nos Estados Unidos, ou mesmo já entrar aqui nos Estados Unidos legalmente e permanecendo aqui com residência permanente, que é o que todo mundo almeja, né? No final das contas, quem vem para cá para morar quer ter o sonhado Green Card. Claro. Tá certo? Doutora Hannah Crispin, mais uma vez, obrigado. Eu que agradeço. Até a próxima. Até a próxima. Eu conversei com a doutora Hannah Crispin. Aproveita para deixar o seu like, comentar, compartilhar e se inscrever aqui no canal do Benevides para você ficar por dentro sobre o mundo da imigração aqui nos Estados Unidos.